Está no ar o nosso vídeo de previsões da semana, e nesse vídeo a gente vai buscar com o tarô arquetípico qual é a orientação para o nosso signo, para que a gente tenha uma semana de sabedoria mais iluminada, que a gente possa aproveitar melhor todas as oportunidades e também aprender a lidar com as adversidades, porque a vida a gente tem sempre que passar por esses dois polos. Quero te lembrar que você que é assinante do canal, compartilhe esse vídeo, envie para as pessoas que você gosta, compartilhe inclusive as previsões que a gente faz aqui toda semana. E se você não é assinante, se inscreva clicando aqui no sininho. Vou deixar na descrição do nosso vídeo todos os links, todos os contatos para você entrar em contato lá com o meu consultório para agendar a sua consulta comigo de tarô, de astrologia, para você de repente fazer a sua consulta através de videochamada, de Whats. E agora, eu no mês de maio disponibilizei uma consulta que eu tinha muita vontade de fazer e agora isso é possível. Bom, a gente está na metade do ano, 6 meses já se passaram praticamente de 2025. E aí você quer saber o que vai acontecer nos próximos 3 meses da sua vida? Você pode fazer isso agora, solicitando sua consulta de tarô para 3 meses. E aí você vai receber essa consulta feita por mim, com detalhes, com informações precisas, com orientações profundas sobre amor, dinheiro, trabalho, e ainda vai receber o alerta, a energia de cada mês. O que você tem que tomar cuidado, quais são as tarefas que você precisa fazer para ter um mês bacana e aproveitar tudo de bom. Junto com essa consulta você recebe o seu número de poder, que é aquele número que te conecta com a tua essência, com o teu destino e com aquilo que você veio encarnado, qual a sua missão, né? Quando você encarnou, o que você veio cumprir aqui. E lógico que eu mando também os seus números da sorte, aqueles números que vão te conectar com prosperidade, amor, saúde, alegria. Eu te dou os números da sorte e explico por que aqueles números representam sorte na sua vida. E tudo isso está disponível no meu site, então a consulta para os 3 meses da sua vida com o tarô, você recebe comigo, eu mesmo faço e a gente manda pelo seu WhatsApp também, tá certo? Entre em contato, andremantovani.com.br, aqui na descrição, como eu disse, já vai ter os links para você entrar em contato mais fácil com a gente e também o nosso WhatsApp. E ó, não esquece, hein, se você já sofreu inveja, se você já passou por um momento onde a inveja atrapalhou demais a sua vida, recomendo o meu novo livro, A Alquimia da Inveja, que vai ajudar você a se blindar e a se livrar desse mal que existe e é real. Como é que faz para tirar a inveja da sua vida? Esse livro você encontra todas as dicas de uma maneira muito simples e muito objetivas. Então entra lá no site da Editora Pensamento, ou então em qualquer site livraria, para você adquirir o seu exemplar A Alquimia da Inveja. Recadinhos dados, agora a gente vai buscar a nossa previsão da semana. Então eu quero que a partir de agora você se conecte junto comigo para a gente entender como é que vai ser a nossa semana. Então a partir de agora a gente vai buscar uma orientação do tarô arquetípico. Signo de Áries, a gente vai agora descobrir como é que vai ser sua semana. E aí o tarô arquetípico já revela, trazendo para você a carta da Lua. Então será uma semana desafiadora, onde você vai ter que buscar o equilíbrio dos seus sentimentos, dos seus afetos e das suas emoções. Pode ser uma semana em que você estará passando por uma fase de oscilações interiores, de indefinição, de indecisão, e a sua vida externa também poderá passar por isso. A carta da Lua pede muito cuidado com os inimigos desconhecidos e ocultos. Por outro lado, também é uma carta que indica para você a necessidade de ouvir a sua intuição, de não ficar parado no passado. Não é um bom momento para você ficar lá imaginando, pensando, relembrando o passado, porque você precisa se libertar das coisas negativas que já foram, que já passaram na sua vida. Uma outra coisa interessante é que a carta da Lua indica medo do futuro. Muito cuidado para você não se paralisar por conta do medo. Medo de não alcançar, medo de não atingir uma meta, medo de não ser feliz.
Quais são os seus medos, Ariano? Aliás, medo nem combina com Áries, mas, independente do nosso signo, somos humanos e participamos da vida com todas as nossas emoções e sentimentos. Não deixe que o medo te paralise, esse é um tempo para você realmente buscar a sua coragem. Nada de tomar decisões importantes agora, porque tudo pode mudar. E a carta da Lua fala de um momento de inconstância. Acho interessante porque ela traz intuição. Então você vai estar com a sua intuição muito afiada, muito aguçada, para entender quem são seus amigos, quem não são seus amigos, quem está do seu lado, quem não está, com quem você pode contar ou não. E a carta da Lua fala também de um momento de mudanças, então pode acontecer aí alguma possibilidade de mudança na vida do ariano nos próximos dias. E se isso acontecer, abrace sem medo e siga em frente. Preste atenção, é uma semana de cuidado, mas se você usar a sua intuição, você vai estar bem protegido e precavido de muitos perigos. Signo de Touro, a gente vai buscar a sua previsão junto com o tarô arquetípico. E aí eu quero trazer para você a carta do Mago, que é uma carta de iniciativa, de conquistas, uma carta que fala de uma nova vida chegando para você, a partir de novas escolhas, novas decisões. A carta do Mago, ela é uma carta que nos lembra muito a importância do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de decisão, do nosso poder de escolher, mas também do nosso poder de ação. Com a carta do Mago, a gente dá um passo e acredita. Então, sabe aquele primeiro passo que você está adiando? Sabe aquela nova conquista que você tem pensado em deixar para depois? Esse é um momento para você abrir caminhos através da sua própria vontade. Não espere por nada, não espere por ninguém. Seja independente, seja corajoso, seja forte, seja determinado. Você está num momento de muita criatividade e num momento, inclusive, bom para convencer e expor as suas ideias, né, levar os seus projetos adiante. Carta do Mago é uma carta de boa comunicação, é uma carta que também indica a gente tendo o poder da palavra, da expressão. Então eu acredito que este seja um momento bem interessante da sua vida, um momento para dar aquele passo sério, decisivo. Não é hora de ficar de braços cruzados, é hora de fazer as coisas, é hora de seguir seus sonhos agindo. Então a semana vai ser bastante agitada, de muitas modificações, de muitas oportunidades, inclusive oportunidades, Touro, que você mesmo vai criar para a sua vida, trazendo prosperidade e trazendo início, a semente de um bom futuro. Confie no seu próprio talento, no seu potencial, descubra novas possibilidades dentro de você e tenha certeza que dando esse primeiro passo, um novo horizonte se abre e a vida vai te abençoar. Então esse é um momento de iniciativa. Vai em frente, Touro. Signo de Gêmeos, qual vai ser a mensagem, a previsão dessa semana do tarô arquetípico para você? Vamos descobrir juntos. Tenho aqui a carta do Imperador. Essa é uma carta de muito trabalho, de empenho, de dedicação, mas também de estabilidade. Então, se você está buscando na sua vida um momento de mais estabilidade, um momento de mais estrutura, se você está buscando melhora na sua vida material, profissional, isso pode acontecer. O que a gente não pode deixar de lado na interpretação da carta do Imperador é porque é a carta do poder interior. Então esse é um tempo para você descobrir o seu poder, para você tomar posse daquilo que é seu, mas muito cuidado com intransigência, muito cuidado com inflexibilidade, muito cuidado com teimosia, não queira se impor o tempo todo para as pessoas. O Imperador é uma carta que pede sabedoria nesse sentido, porque quando a gente fica nessa energia do poder, né, quando a gente encontra estrutura e estabilidade, a gente tende a ficar um pouco mais inflexível. Então, acho que nesse sentido você vai precisar, né, prestar bastante atenção. Mais uma semana de trabalho, realização, progresso, melhora material, melhora profissional e êxito na sua vida também. Se você está preocupado com o trabalho ou com o dinheiro, tenha certeza que vai ser uma semana bem produtiva. Agora, também é uma carta que fala da organização interior, da estabilidade interior. Então você vai se sentir
muito mais conectado com a estabilidade interna e externa. E essa é uma fase de concretização, de realização. Não é hora de sonhar, é hora de praticar, de agir, de ser objetivo, de ser direto, de ser prático e buscar a concretização das coisas que você deseja para o seu caminho. Que semana poderosa! Não desperdice, né? Não se disperse também. Importante ter concentração. Boa sorte para você, Gêmeos. Signo de Câncer, agora a gente vai entender um pouquinho da sua semana, junto com o tarô arquetípico, para descobrir qual é a previsão que sai para você. A gente tem aqui a carta da morte, o momento é de transição, de transformação e de mudança. Encerrar ciclos, Câncer, para você vai ser uma das melhores coisas que você deve fazer e praticar na sua vida nesse momento. A morte diz que aquilo que não serve mais deve ficar para trás. Aquilo que não serve mais deve ficar num lugar de grandes experiências, mas que você deve seguir liberto, né, de tudo aquilo que realmente perdeu sentido. A carta da morte, ela não é a morte física, mas é a morte como transformação, é o princípio do desapego, e geralmente, quando nós vivenciamos esse arcano, nós temos muita dificuldade em praticar o desapego, em praticar aquilo que a gente chama de virar a página, fechar o livro, pôr um ponto final. E isso pode ser em muitos aspectos da sua vida, Câncer, mas também pode ser dentro de você, mudando valores, mudando perspectivas, mudando sua maneira de olhar e interagir com o mundo. Então pode ser uma quebra de valores, pode ser uma mudança de opinião, uma mudança radical interior, onde você começa a ver a vida de um jeito diferente. E que bom que é assim, porque eu acho que a carta da morte é a carta que nos lembra que nada é eterno, né? Que tudo é impermanente, que tudo é passagem e que tudo tem começo, meio e fim, para só depois então renascer. O que você precisa deixar de lado, o que você precisa encerrar, o que não precisa caminhar mais com você, Câncer? Pense sobre isso, deixe de lado os pesos, os fardos, e tenha certeza que você vai conseguir encontrar bons caminhos na sua vida. Você, tirando as coisas que já morreram, vai abrir espaço para que novas coisas cheguem na nossa vida. Tem não é uma metáfora, né, mas é um símbolo que eu acho importante da gente lembrar. Para a gente encher um copo com novas águas, ele precisa estar vazio. A gente não consegue colocar água nova num lugar onde já tem todo o espaço ocupado. Então, o que precisa ir embora? O que você precisa deixar para trás? O que não serve mais? E que espaço dentro de você dá para abrir para que você siga com mais alegria e com mais felicidade? Pense sobre isso. A semana pode ser incômoda, pedindo mudanças, pedindo transformação, mas vai ser uma semana de resolução e de libertação também. Signo de Leão, vamos buscar a sua previsão, vamos buscar a sua energia, trazendo para a sua vida essa carta aqui, ó, que é a carta do enforcado. Semana de desafios para o leonino. O enforcado pede para você não se colocar no lugar de vítima em hipótese alguma. Não adianta ficar só reclamando e ficando de braços cruzados diante de um problema. Isso nem é típico de Leão, mas todo signo tem a sua luz e a sua sombra. Então, quando a gente fala da luz de Leão, a gente está falando de coragem, determinação, garra, força. Mas quando a gente fala da sombra, a gente está falando de medo, insegurança, vitimismo. Então, isso é um potencial que está dentro do leonino, e se você alimentar, óbvio que isso vai se expandir. Então, a semana será desafiadora, um momento de enfrentar questões kármicas de difícil resolução, ou até alguns problemas que você gostaria que se resolvessem agora, eles vão demorar um pouco mais para se estruturarem, para se estabilizarem. O que eu sempre digo, né, a carta do enforcado, ela fala de um momento de sofrimento, a necessidade da gente se sacrificar por alguma situação, mas é a carta que nos dá a possibilidade da libertação também. Quando eu enfrento um problema, mesmo quando eu acho que não tenho mais forças,
quando eu não tenho mais energia, quando eu não tenho mais criatividade, sabe? Quando eu acho que eu não tenho mais nada disso, ainda assim eu consigo, através de uma luz no fim do túnel, me libertar de problemas e de dificuldades. Então a carta do enforcado diz o seguinte: este é um momento kármico da sua vida, de muita entrega, de muito sacrifício, de muita coragem da sua parte, Leão, mas também de libertação. Isso vai fazer com que você dissolva muitas preocupações e muitos problemas que há tempos estão aí trazendo para você preocupações e trazendo desgastes também. Carta do enforcado pede para você ter um pouco de sabedoria no sentido de não tomar decisões precipitadas, impulsivas, decisivas. Agora é o momento de resolver problemas que já existem, de enfrentar desafios que se colocarem no seu caminho. Então é uma semana mais de cautela, de mais paciência, de mais tranquilidade para não entrar num ciclo de ansiedade e irritação. E sempre pensando: sacrifício só deve ser feito para causas que realmente valham a pena. Quantos de nós entregamos do nosso sacrifício ao nada, em vão? Então, pense sobre isso, preste bastante atenção, Leão, porque é uma semana que vai pedir de você alguns sacrifícios necessários e importantes para o seu crescimento. Essa previsão do tarô arquetípico é para o nosso signo, de Virgem, o sexto signo do zodíaco, regido por Mercúrio, assim como Gêmeos. Então, como é que vai ser a semana dos virginianos? Vou tirar essa carta aqui, carta do Sol, carta de alegria, de felicidade, de sucesso, de realização. Esse é um momento de progresso na vida dos virginianos e de clareza. Virgem, onde é que você precisa colocar essa energia clara, luminosa? Você vai estar muito mais consciente de quem você é, de onde você quer chegar. Se você está vivendo um momento um pouco obscuro, as coisas tendem a melhorar na sua vida, trazendo abertura de caminhos, trazendo realizações, trazendo felicidade. O Sol fala de duas coisas muito interessantes, aliás, três. A primeira delas, né, torna-te quem tu és, essa frase que é tão importante na nossa vida. Então esse é o momento para o virginiano praticar o autoconhecimento e buscar na sua essência quem de fato ele é e trazer isso para o mundo. Só assim a gente ilumina o mundo, com a nossa verdade interior. Segundo ponto, carta das amizades. Então uma boa semana para você estar próximo dos amigos, das pessoas que são leais a você, não se isolar, ficar no meio de pessoas que sejam realmente relevantes na sua vida. E o terceiro ponto, que o Sol fala de alianças, fala de prosperidade no amor, de relacionamentos. Então pode ser uma semana bem interessante para os relacionamentos na vida de todos os virginianos. Quem já tem um relacionamento pode melhorar, e quem está em busca de uma história pode conquistar essa história. O Sol é uma carta que também indica um momento de cura. Pode ser uma cura pessoal, uma cura emocional ou até mesmo uma cura física e espiritual. Então, se você está se sentindo aí ferido, está com a sua saúde um pouquinho fragilizada, ou se tem algo dentro de você que ainda te deixa magoado, triste, a carta do Sol traz a cura e traz também a energia luminosa da prosperidade e do renascimento. Excelente semana para todos nós virginianos, vamos aproveitar e ficar do lado dos nossos verdadeiros amigos. Signo de Libra, essa mensagem é para você, que é um signo tão belo, de tanta harmonia e que busca a harmonia e que nos ensina a grandeza de se relacionar. Então, o que será que a carta do tarô arquetípico traz para você nesse momento? Roda da Fortuna, muito boa essa carta. Carta das mudanças, da prosperidade, das grandes viradas da nossa vida, e é a carta do fluxo constante, da melhora, do progresso, do avanço, dos ganhos inesperados. E a carta da Roda da Fortuna é uma carta que indica que nada vai permanecer como está, que virão muitas mudanças na sua vida, que você vai ter êxito, que você vai ter prosperidade, que você vai ter alegria, que você vai ter realizações, e ao mesmo tempo
você pode ser surpreendido por um golpe de sorte, uma sorte boa, que vai modificar tudo aí na sua vida. Não podemos esquecer, Libra, carta da roda da fortuna é a carta do bom destino, mas é também aquela carta que nos lembra que nada é para sempre. A roda da vida vai girar o tempo todo, em alguns momentos a gente vai estar em cima, em alguns momentos a gente vai estar embaixo, e esse é o movimento contínuo da prosperidade, né? Então, se você está numa fase difícil, saiba que essa roda vai girar e você vai subir. Você vai ter aí muitas alegrias, muitos ganhos e oportunidades. Agora, se você está num período bom, feliz, de prosperidade, lembre-se que isso também é passageiro. Não significa que você vai perder tudo, que você vai passar por grandes problemas, não, mas em alguns momentos você vai ver aí que a sua roda desce um pouquinho mais. Então, essa é a impermanência da vida, né? Que bom que a gente tem esses altos e baixos para poder aprender, e a vida nunca vai ser uma linha reta. Boa sorte para você, que estará cheio de boa sorte. Estou desejando mais sorte para você, Libra. Que você tenha uma semana de progresso e de melhora, e que a roda da vida transforme o seu caminho. Escorpião, esse recado é para você, essa previsão do tarô arquetípico é para sua vida nos próximos dias. Qual será a carta que vai sair para você? Temos aqui a carta do eremita, calma, paciência, devagar e sempre. Não adianta querer apressar as coisas, não adianta querer atravessar o tempo querendo criar um tempo só seu. É preciso respeitar o tempo da vida, o tempo do universo, o tempo dos deuses e até o tempo do outro, que a gente não respeita nem o tempo do outro, quanto mais o da vida. Então, Escorpião, esse é um momento para você ter calma, paciência, tranquilidade, prudência, agir com moderação, esperar as coisas no momento certo para avançar, um momento de amadurecimento, um momento de crescimento interior e de solitude. As respostas que você vem buscando, elas não estão fora de você, elas estão dentro da tua alma, do teu coração. Não fique perguntando para os outros o que fazer, busque dentro da sua essência, da sua alma, qual caminho você deve seguir. E o eremita é a carta que nos dá a possibilidade de encontrar a nossa luz interior, né, de iluminar o nosso próprio caminho, de dar um passo de cada vez. Então, quanto mais ansiedade, quanto mais pressa, quanto mais irritabilidade você tiver, mais você vai atrasar os processos da sua vida e do seu caminho. A carta do eremita é uma carta que também fala da necessidade da gente não se bloquear para o mundo, da gente cuidar do nosso espírito, da nossa alma, de se recolher no momento certo, mas de não petrificar o nosso caminho, muito menos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Combinado, Escorpião? Calma, paciência, vai devagar, bom momento para ler um livro, para descansar, ficar junto da natureza, ficar com momentos mais a sós com você. Isso só vai trazer para você um engrandecimento e um reconhecimento maior da sua própria sabedoria. Pense sobre isso, Escorpião. Sagitário, chegamos no seu signo e eu quero tirar essa carta aqui do tarô arquetípico para saber da previsão da sua semana. Então a gente tem aqui a carta do diabo. Preste atenção, semana de cautela. O diabo fala de ilusões, o diabo fala de fantasias e o diabo fala de enganos. Preste atenção com as mentiras, preste atenção com as expectativas que você cria sobre os outros e procure honrar a sua palavra. Como é que a gente honra a nossa palavra? Sendo honesto e verdadeiro e agindo de acordo com o que a gente diz. A carta do diabo fala muito dos enganos, daquelas pessoas que entram na nossa vida, prometem mundos e fundos e no fim acabam nos abandonando ou nos deixando frustrados, amargurados, tristes. Cuidado com as paixões, e quando eu falo das paixões, não estou dizendo só com relação a uma pessoa. Sabe quando você descobre um novo hobby, quando você descobre uma nova coisa que você gosta muito, e você fica fissurado naquilo e esquece todo o resto? Isso é uma forma de prisão também. Então, com a carta do diabo, a gente precisa prestar atenção, porque a gente tem uma tendência a se apaixonar por algo ou por alguém e se tornar escravo daquilo.
E, como eu disse, as mentiras, né? Os enganos, a falsidade. Então, nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que se diz amigo é amigo de verdade. Às vezes você conhece alguém, tem um entusiasmo, mas aquilo é algo passageiro e não vai ser para a vida inteira. E Sagitário é um signo que se entusiasma muito e com muita facilidade, é um signo otimista. Só que nesta semana isso pode ser um perigo, isso pode criar alguma armadilha para você. Cuidado com a mentira, cuidado com o que falarem para você, o que prometerem para você, e não queira resolver as coisas rápido demais, não queira sempre tirar vantagem das coisas, não queira agir de maneira inadequada com o seu caráter, com os seus valores, porque você pode ter um retorno negativo de tudo isso. Lembra que nós vivemos em constante vigia da lei do karma, de ação e reação. Semana de cautela, não tem por onde fugir. Cuidado com o dinheiro, cuidado com o trabalho, relações novas, pessoas que você já tem aí uma intuição de que não são tão bacanas, para que isso não vire um problema maior lá na frente. Combinado, Sagitário, todo alerta é pouco, semana pede para ter os pés no chão e não se deixar levar pelo coração. Capricórnio, primeira semana de junho, e a gente vai entender como é que vai ficar a sua vida nessa primeira semana do mês. Então a gente pega aqui no tarô arquetípico a carta da temperança. O momento é de perdão, é de paciência, é de proporcionar a paz para o outro, mas também proporcionar a paz para você. E a paz começa muitas vezes através de algo que a gente pode praticar, que é o perdão contínuo. E quando a gente fala de perdão, a gente está falando de uma coisa muito, muito profunda, que é libertar-se. Não é libertar o outro, é você se libertar de alguma situação. Quando a gente fala de perdão, é libertar-se de uma carga, de um fardo, de algo muito pesado que está nos incomodando. Então, essa é uma carta que traz para você a necessidade de moderação, de espera, não adianta ter pressa, é um momento de curtir a paz, é um momento de curtir esse momento de harmonia, é um momento para você curtir essa fase de mais tranquilidade. Não queira resolver coisas rapidamente, nessa primeira semana de junho você pode se perceber um pouco mais ansioso, ansiosa, então cuide disso. E a temperança também é uma carta que fala para você fazer as pazes com você mesmo, para você entrar num acordo de paz com o tempo, com você, com a vida, porque muitas vezes as coisas são o que são, não são o que a gente gostaria que fossem, inclusive quando se trata dos outros. Da gente, a gente ainda até consegue fazer algumas mudanças, algumas transformações, mas quando a gente fala do outro, a gente está falando de um terreno que a gente não domina. Então, procure proporcionar a paz, a tranquilidade, procure pelos seus bons amigos, procure companhias interessantes para você nessa fase e busque também estar em contato com coisas que te façam bem. Hobbies, pequenas atividades, passeios, isso pode trazer para você uma sensação de leveza. E leveza é o que você vai precisar para atravessar os próximos dias. E leveza não é um tema tão simples para os capricornianos, já que são regidos por Saturno, um planeta denso, disciplinador, de muita culpa e responsabilidade. Seguindo o fluxo da paz, da leveza, tenho certeza que você vai ter uma semana muito interessante, Capricórnio. Pense sobre isso. Signo de Aquário, a gente vai entender um pouquinho aí da sua semana também, né? Tirando uma carta para você, trazendo aqui uma mensagem do tarô arquetípico, carta da papisa, momento de falar pouco, momento de observar mais. Não é um momento de tomar decisões e nem de ter atitudes. A espera também é uma atitude em muitos momentos, né? A espera também é uma forma da gente participar da vida. Não sempre, mas em alguns momentos é possível e necessário que isso aconteça. A carta da papisa fala de um momento de bastante intuição, de um momento para você ouvir o seu coração, não se deixar levar pelas coisas negativas, pelos sentimentos negativos, não se posicione como vítima das circunstâncias. Então você também participa da sua vida fazendo escolhas o tempo todo. Escolhas concretas, escolhas inconscientes, mas você faz escolhas o tempo todo. A papisa é
é uma carta que pede silêncio. Nada de ficar falando dos seus projetos, das suas ideias, das coisas que você quer alcançar. Nada de você ficar querendo dizer para o mundo tudo o que você pensa, tudo o que você sente. Silencie, observe, porque na observação a gente acaba pegando detalhes que ninguém pega. A gente acaba percebendo caminhos que ninguém tinha percebido antes. Então, esse é um momento de moderação também. Aquário, algumas coisas não estão prontas para nascer. Algumas realizações não estão maduras o suficiente para se realizarem, para se manifestarem no mundo físico, material. Então é um momento de gestação, de espera, de amadurecer as ideias, de cuidar do equilíbrio emocional e de ouvir a sua intuição e de cuidar do seu autoconhecimento. O mundo da papisa, que é essa segunda carta, o segundo arcano do tarô, é um mundo interno, não é um mundo externo. Então acho que se você prestar atenção nesse aspecto da sua vida, você pode ter muitos ganhos num futuro próximo. Mas agora é hora de esperar, é hora de silenciar, é hora de ficar quietinho, exercendo a sua humildade. Pense sobre isso, boa sorte para você, Aquário. Vai com calma, vai dar tudo certo. Signo de Peixes, como vai ser a sua semana? Qual é a carta do tarô arquetípico que vai reger a sua vida? E aí a gente tem a carta do carro. Essa é uma carta muito poderosa, muito potente, porque ela fala de direcionamento, de escolhas, de decisão, de avanço, de progresso. Esse ano, se você está vivendo um momento dificultoso no trabalho, você vai se desenvolver, você vai crescer, você vai prosperar, você vai chegar em caminhos que você nunca imaginou. Mas isso tudo depende também da sua ação, das suas decisões firmes. Nada de ficar olhando para o passado, é hora de mirar o futuro e de criar no presente condições de caminhar. Decisões importantes serão tomadas agora. Se você se sente perdido, se você se sente de alguma maneira um pouco em dúvida, tenha certeza que nos próximos dias você vai ter clareza de onde ir. E no trabalho, por exemplo, se você já tem um trabalho, você pode ter algum tipo de promoção, desenvolvimento, melhora, ou você pode ter até um novo cargo, uma nova oportunidade, uma nova chance na sua vida. E claro que a carta do carro também fala de uma nova oportunidade para quem está em busca de um trabalho, de um emprego. Agora, a pergunta que o tarot te faz, Peixes, é: você sabe onde você quer chegar? Ou você fica aí perdido, sem saber para onde ir, ou por onde ir? Mais importante que a velocidade é saber onde você quer chegar. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então esse é um momento de direcionamento, de escolhas e de decisão. Vou ficar daqui, torcendo para você ser mais racional, mais objetivo, mais disciplinado e que dê aí o seu grito de liberdade e de independência também. Essas foram as previsões da nossa semana e eu espero que você tenha gostado, que essas previsões tenham trazido para você aí a possibilidade de uma nova consciência. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, todas elas estão aqui na descrição do vídeo, mas é só colocar André Mantovani, com 2 N's no final. E não esqueça que toda segunda-feira, tô lá no Terra, a partir das 3 horas da tarde, te esperando com o Terra Horóscopo, que é esse programa especial onde você pode participar, fazer sua pergunta para o tarô e pode, inclusive, saber um pouquinho mais das previsões do céu para o seu signo. Excelente semana para você. As previsões do mês de junho já estão disponíveis e o astral da semana também. Tchau, tchau.